Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Mas não foi, né? Lembra do Pêssar do ano passado? Hã? Um ano, é isso. Então, nós estamos na Parashat Savá, Tzav, né? Ordena. E essa Parashá vai de Levítico 6:8 a 8:36, a Haftará é Jeremias 7:21, 8:3, e o Berit Hadashá é Marcos 13, de 1 a 37. Hoje nós estamos iniciando um Shabbat Hagadol, né? Grande Shabbat. É o Shabat que precede Pêssar. Na verdade, esse Shabat é o Pêssar. Ele é chamado assim devido a eventos milagrosos que ocorreram antes do êxodo no Egito. Nesse dia, os judeus receberam sua primeira mitzvah, né? Foi a primeira. Ou seja, o primeiro mandamento, preparar, separar o cordeiro para o sacrifício de Pêssar. Além disso, milagres relacionados à proteção divina e à libertação do povo judeu são lembrados nesse Shabat, porque grandes coisas Deus fez no Egito, né? Para libertar o seu povo. E isso tem que ser uma coisa que tem que ser recordada, lembrada, não é? Para que também nossa fé seja edificada. Porque às vezes as pessoas nem lembram mais disso, né? Dentro das igrejas. E fica uma coisa muito longe, mas não. Nós temos que relembrar desses milagres que o Senhor operou no Egito para a libertação de Israel. E essa paraxá nos fala de uma coisa que se chama em hebraico olá, que significa oferta queimada, o sacrifício totalmente consumido pelo fogo, que nós traduzimos para holocausto, não é verdade? Nos fala também de minhá, que é oferta ou presente, especialmente oferta de cereais ou alimentos. Se você ler essa paraxá, você vai ver que fala disso mesmo. Fala também de terumá, refere-se a algo separado ou dedicado a Yud-Heh-Vav-Heh. E também fala de korban, ofertas ou sacrifícios apresentados no altar diante do Criador. Todos esses sacrifícios, ofertas, holocaustos e oblações foram estabelecidos por Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Pai Celestial, em sua lei, por causa do pecado da humanidade. Porém, todos esses sacrifícios, ofertas, holocaustos e oblações são figuras e sombras das coisas celestiais, como está escrito lá em Hebreus 8:5. Como não lembrar de Hebreus? Hebreus fala muito sobre isso. Veja o que diz: os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque foi-lhe dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Moisés subiu no monte, Deus mostrou o modelo para ele e mostrou no detalhe, e ele não esqueceu, né? Porque é coisa espiritual. Logo, todos os serviços que envolvem o tabernáculo, os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos e as oblações, são analogia de um serviço ainda maior e mais perfeito, que abrangeria não só o carnal, mas também o espiritual. Por isso está escrito lá em Hebreus 9, de 9 a 10, que é uma parábola
para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas, bebidas e várias oblações, que são purificações através da água, umas ordenanças da carne imposta até o tempo da reforma. Por isso, Paulo diz também em Hebreus 10:1, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Elohim. Então, Paulo está nos explicando que aquele sacrifício, aquelas oblações, aqueles corbãs que eram feitos diante de Deus, foi Deus que estabeleceu, mas aquele sacrifício não podia nos livrar a consciência do pecado. Podia cobrir o pecado, mas não remover o pecado da nossa consciência. Mas foi estabelecido por Deus até um tempo da reforma. Por isso, Paulo diz em Hebreus 10:1, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Elohim. Então eles faziam sacrifício, eles se chegavam à presença de Deus, mas porém aqueles sacrifícios não removia o pecado da consciência humana. Ele cobria e ano que vem tinha que fazer a mesma coisa para que fosse coberto o pecado, ou seja, o pecado não era removido, porque se fosse removido, ele nunca mais precisaria fazê-lo. Todos esses sacrifícios, ofertas, holocaustos e oblações, estabelecida por Yud Reva Virré na lei, como dito anteriormente, não podem aperfeiçoar o adorador quanto à consciência, livrá-lo do pecado, que se refere ao estado interior deste adorador em relação à pureza espiritual e à culpa pelo pecado, pois eram externos esses sacrifícios, eles eram só carnais e transitórios. Eles apontavam para a necessidade de um sacrifício maior, mais eficaz, que é cumprido em Yeshua HaMashiach. Se eles pudessem aperfeiçoar quanto à consciência do pecador, daquele que presta o culto, só aconteceria uma vez só. Entende? Se eu tinha que repeti-lo, é porque o pecado não foi removido da minha consciência. Isso é muito, muito bonito de entender, não é? Se eles pudessem aperfeiçoar, não precisaria vir outro, né? Lê em Hebreus 10, de 2-4. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos se eles fossem acabar, remover o pecado da nossa consciência, eles não precisavam ser repetidos. Uma só vez era válido, né? Pois tendo sido uma vez purificados os que prestam o culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesse sacrifício, cada ano, se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. É impossível que sangue de bodes ou de qualquer animal remova o pecado da nossa consciência. Porque o pecado começa na consciência. A nossa consciência foi contaminada pelo pecado. E sangue de animal vai cobrir o pecado, mas ele continua na nossa consciência. Por isso é necessário a repetição daqueles sacrifícios de animais, né? Porque se eu não fizesse, o meu pecado da minha consciência não estaria coberto. Mas nunca
removido. Deu para entender? E isso é comprovado, pois Israel acabou rejeitando a lei de Yud-Heh-Vav-Heh e seus sacrifícios e holocausto de nada adiantaram. Veja em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiro. Por que Deus está falando isso, gente? Você já parou para pensar? O Senhor não ter prazer no sacrifício em gorduras de carneiro significa que, na verdade, esses sacrifícios não trazem o homem para a presença dele de forma definitiva, só de forma temporária. Por isso, ele não tem prazer nesse sacrifício. Porque o desejo de Deus é nos trazer eternamente para junto dele, não de forma temporária, porque de forma temporária eu me chego diante dele, mas peco. Aí tenho que me chegar em sacrifício diante dele, de novo, mas peco. Então não é eternamente, porque ele tem prazer num sacrifício em que eu vou fazê-lo e eternamente permaneço na presença dele, sem pecar mais, livre do pecado na minha consciência. Então, o Senhor não ter prazer nesse sacrifício, não é porque Deus tem prazer em sacrificar animal, é porque esse sacrifício não satisfaz o desejo dele de ter um homem, a sua criatura, eternamente com ele. Porque foi para isso que ele nos criou, para ele estar sempre conosco. Não é nem para nós estarmos com ele, mas é para ele estar conosco para sempre. Amém? Então veja também em Jeremias 6, 19 a 20. Ouve tu, ó Israel, eis que eu trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, ó, pensamento ruim, consciência pecaminosa, porque não estão atentos às minhas palavras, ó. E quanto à minha lei, rejeitaram-na. Está parecendo alguma coisa atual? Hein? Para que, pois, me venha o incenso de Sabá, ou a melhor cana aromática de terras remotas, vossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam o vosso sacrifício. Então, se eu sacrifico diante de Deus, mas peco, de que adiantou aquele sacrifício? Se eu coloco o incenso aromático diante dele, que são as minhas orações, e peco, do que adianta o melhor incenso de Sabá que Israel trazia? De nada adianta, não é verdade? Não adianta eu queimar o holocausto, não adianta eu derramar o sangue do animal e virar as costas e pecar. Por isso o Senhor não tem prazer neste sacrifício. Porque ele quer uma coisa que eu faça e que eu vá e permaneça na presença dele eternamente. Veja também Amós 5, 21 a 22. Aborreço, desprezo as vossas festas e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Ó, ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Por quê? Porque as pessoas estavam indo na presença de Deus, sacrificando na presença de Deus, saindo da presença dele e pecando novamente. E isso não é agradável a Deus, porque Deus nos quer eternamente para ele e não de forma temporária, segundo a vontade da carne humana. Diante da clara impossibilidade de que os sacrifícios, oferta, holocaustos e oblações estabelecida pela lei fossem capazes de aperfeiçoar a consciência daquele que presta o culto, entra em cena então no mundo o filho de Yud-Heh-Vav-Heh. Porém, não sei se vocês já prestaram atenção, Yeshua, ao entrar no mundo, fala uma coisa com o Pai. Você já prestou atenção nisso? Veja em Hebreus 10, de 5 a 7. Pelo que entrando no mundo, diz.
Você já imaginou? Ele entrando no mundo, quando ele foi introduzido no ventre de Miriam, ele falou com o pai. O que ele falou com o pai? Ó, sacrifício e oferta não quiseste. Olha só, Yeshua estava participando de tudo isso. Ó, ele já sabe que Deus falou o quê? Que sacrifício e oferta não agradou a ele. Não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Yud Reva Virre, a tua vontade. Você lembra o que Yeshua falava com todo mundo? O que ele veio fazer? Porque ele com o pai falou: vou te introduzir na terra, meu filho, nascido de mulher. Ele falou assim: pai, eu vou para lá fazer a tua vontade, porque tu não se agradou dos holocaustos, nem das oblações. Então, o Senhor vai me dar um corpo, e eu darei o meu corpo em holocausto a ti, em sacrifício a ti. E isso que Yeshua falou com o pai, já havia sido revelado ao rei Davi. Veja no Salmo 40, versículos 6 a 8. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Ó, ele falou com o filho: meu filho, olha lá, o sacrifício deles de nada está adiantando. Então o filho falou: então, pai, me introduz lá, porque eu entrarei e farei a tua vontade. Olha que coisa tremenda. Por isso que ele sempre falava: eu vim fazer a vontade do meu pai que está nos céus. Mas um corpo, ouviste, e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho, ó, no rolo, para quê? Para satisfazer a vontade do Pai, para ter um sacrifício cujo qual nos levaria eternamente para a presença do Pai. Ó, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua, ó Elohim. Sim, a tua lei está onde? Olha aí Yeshua falando. Isso foi revelado ao rei Davi. Yeshua mesmo confirmou ao Pai que veio para a terra para fazer a vontade dele, em obediência. Por isso, em Hebreus 10, 8, 9, está escrito: tendo dito acima, ó, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem nele se deleitaste, os quais se ofereceram segundo a lei, agora diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Sabe o que significa isso? Yeshua veio para tirar o primeiro, que é o quê? Os sacrifícios conforme a lei dos animais. E estabelecer o quê? O segundo, que é o sacrifício de si mesmo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Deu para entender? Veja, e é esta vontade do Pai que Yeshua veio cumprir, o sacrifício de seu corpo. É por esta razão que Yeshua nasceu de mulher, sendo por isso chamado Filho do Homem. Veja o que está escrito em Hebreus 10, 10. É nessa vontade dele, do Pai, ó, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Yeshua HaMashiach, feito uma vez para sempre. Não mais se repetirá o sacrifício do corpo de Yeshua. Um homem em santidade foi feito e satisfez a justiça de Deus, que é trazer a criatura e toda a criação novamente para estar com ele. Porque ele não criou as coisas para estarem separadas dele. Veja o que é dito em Hebreus 10, de 11 a 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados, mas este
havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Yud-Heh-Vav-Heh, daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre o que estão sendo santificados. Você prestou atenção? Com o único sacrifício de Yeshua, nós que prestamos culto ao Pai, somos aperfeiçoados para sempre quanto à consciência. Com esse sacrifício, a nossa consciência é livre do pecado. O pecado é removido da nossa consciência. Olha aí, algo que os sacrifícios de animais não podiam nem podem fazer. E o próprio Espírito de Yud-Heh-Vav-Heh em nós testifica esta maravilha. Veja em Hebreus 10, 15 a 18. E o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, também nolo testifica. Porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e não me lembrarei mais de seus... Você está livre. Você está livre, você está na nova aliança. Você está livre do pecado, a tua consciência agora está livre do pecado. E o Senhor não lembra mais dos pecados outrora cometidos. Como está em Isaías, ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não mais há oferta pelo pecado. Amém? É um sacrifício único. E se você quer entender, Yeshua acordou com o Pai fazer isso. E quando ele é introduzido na terra, ele falou, eu vou fazer a tua vontade. Por isso que quando Pedro chegou para ele e ele estava falando da morte dele, Pedro falou assim, Senhor, não faça assim. E Yeshua repreendeu o diabo em Pedro porque estava indo contra a vontade do Pai que está no céu. Ele sempre afirmou, eu vim fazer a vontade do Pai que está nos céus. E quando ele estava próximo à crucificação, à morte dele, ele foi no Monte das Oliveiras e falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? Que ele enfermasse, que ele morresse no madeiro. Você lembra que em Gênesis, quando o homem pecou e Deus foi visitar o homem no Éden, o que o homem fez? Se escondeu atrás da árvore. Amém, meu irmão? Agora, esse novo Adão, ele está diante da árvore para receber o juízo de Deus que era para cair sobre a raça humana. E ali ele fez a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai é que ele fosse cravado no madeiro para que nós pudéssemos viver. Ou melhor dizendo, para que nós pudéssemos estar com ele e com o Pai para sempre. E muitas vezes, as pessoas ensinam nas igrejas que nós vamos ficar lá no céu, fica uma coisa assim muito distante. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não é no céu que nós vamos ficar, é aqui na terra que reinaremos com Yeshua. Amém? Quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo só que de natureza espiritual. E veremos o Pai e o Filho como eles são. Assim como eles nos conhecem, nós o conheceremos. Porque não veremos mais em enigma, nem veremos mais em espelho, mas veremos como ele é, porque estaremos revestidos de glória. E reinaremos em Canaã
de Jerusalém. Isso precisa ser refalado dentro da igreja, porque a igreja está achando que a gente vai morar no céu. A palavra de Deus diz assim: olha, Deus, os céus dos céus pertencem ao Senhor. A terra deu a ele, aos filhos dos homens. Amém? Nós somos feitos para viver na terra e viveremos nela para sempre. Salmo 137 fala sobre isso. E isso tudo, meu irmão, eu falei porque estamos no dia em que Yeshua vai ser sacrificado. É hoje, 14 de Nissan. Yeshua já estava caminhando para Jerusalém, já mandou os discípulos prepararem o Pêssego. E ele já sabia que ele seria morto. Porque ele veio para isso. Rafael, que coisa estranha. Ele veio para morrer por mim, por vocês, por todos nós. Ele sabia disso. Ele combinou com o Pai, ele acordou com o Pai, ele disse que o Pai falou no seu ouvido, está lá no Salmo: sacrifício e holocausto e oblações não me satisfazem. Eles continuam distante de mim. O filho ouviu e falou: Pai, então eu vou fazer a tua vontade. Por isso que Deus o introduziu na terra, nascido de mulher, debaixo da lei. Porque sacrifício não quiseste, mas um corpo tu me deste. E esse corpo foi dado a Yeshua para ser sacrificado no madeiro por amor a nós. Para que nós possamos voltar ao Pai para sempre. E nunca mais precisar sacrificar. E nunca mais Deus se lembra do nosso pecado e da nossa iniquidade. Então a sua consciência passa a ser livre do pecado. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem e às vezes ficam sendo acusados pelo inimigo. Mas se você está em Yeshua e vivendo segundo a vontade de Deus, o sangue de Yeshua remove o pecado da nossa consciência. O sangue que é passado nos nossos umbrais, das portas e janelas, nos livra do anjo da morte. É igualzinho aconteceu lá no Egito. O anjo da morte não vai nos tragar. Mas, Rafael, nós estamos morrendo fisicamente, sim. Porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Mas viveremos eternamente. Ou seja, o anjo da morte não nos tragará para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Se bebermos do seu sangue e comermos da sua carne. Yeshua foi crucificado no mesmo período em que os cordeiros de Peça eram sacrificados no templo, reforçando o conceito, a ideia, a verdade de que ele é o cordeiro de Yud Revavirê, que foi anunciado pelo pai Abraão. Olha aí, ó, lá em Gênesis 22, 8, respondeu Abraão: Elohim proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Por isso que eu digo que Yeshua foi morto em holocausto. E isso que o pai Abraão falou é confirmado por João. Veja João 1:29, quando veio Yeshua: eis o cordeiro de Elohim. Ó, quem proveu o cordeiro é quem? É o Pai. Não somos nós, é o Pai que provê o cordeiro. Ó, eis o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Isso é uma palavra poderosa. Ele tirou o pecado do mundo. Rafael, mas está cheio de gente pecando. Chegará o tempo que o pecado será completamente removido da terra.
inclusive a morte. Porque não sei se você percebeu que ele foi sacrificado e agora está sentado à destra do Pai, só esperando todos os seus inimigos serem colocados por escabelo de seus pés. E o último inimigo é a morte. Amém? João confirmou: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Hoje, há 2000, não sei mais ou menos, ou 1980 e alguma coisa de anos depois da morte de Yeshua, hoje nós fazemos o mesmo ato em memória dele. Ele mandou até que ele volte. E se você faz o que ele mandou, é porque você crê que ele vai voltar. Aquele que não faz o que ele mandou, está dizendo no reino espiritual que não crê que ele vai voltar. Sabia disso? Porque ele disse: fazei em memória de mim até que eu volte. Se tu faz, é porque tu sabes que ele voltará. Amém? Então, só me resta Shabbat Shalom, Hag Pessa Sameia. Se assim o nosso Pai Celestial permitir, porque Ele quer que nós façamos Pessa para a glória dele e de seu Filho. Amanhã não, hoje, mais tarde, nós honraremos Yeshua HaMashiach fazendo aquilo que ele nos ordenou a fazer. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo como não é a ceia que faz todo domingo, do primeiro mês? Isso é romano, gente. Isso não é bíblico. Bíblico, que Yeshua mandou fazer uma vez